Penúltimo domingo da série Espiritualidade na Prática. Olha. Ai, Jesus. Essa série tem sido bênção na nossa vida. Tem sido gratificante, desafiador. Eu não sei, meu amigo, o que a série de João reserva para nós. Mas espiritualidade na prática vai ficar cravado, já está cravado no meu coração. Porque tudo aquilo que a gente tem visto até agora, todas essas questões que temos falado, que temos pregado acerca disso, tem impactado muito nossas vidas. Tem falado muito aos nossos corações. E eu compartilhava com Wesley que o texto de hoje, para mim, ele é bem desafiador. Bem desafiador. Foi bem desafiador ouvindo ao longo da semana. E vamos lá. Mateus, capítulo 7, verso 15 ao 23. Mateus, capítulo 7, verso 15 ao 23. Diz assim a palavra do Senhor: Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês o reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de espinheiro ou figos de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos, vocês os reconhecerão. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aqueles que fazem a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em Teu nome? Em Teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci. Afaste-se de mim, vocês que praticam o mal. Senhor, eis a Tua palavra, viva, eficaz, e que muito tem confrontado os nossos corações, domingo após domingo, que muito tem nos ensinado, que essa palavra habite ricamente em nós dia e noite, transformando os nossos corações e as nossas atitudes. Assim nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Hoje nós pensaremos juntos acerca dessa parte do texto, no tema sobre as duas árvores. As duas árvores que Jesus vai dar exemplo. Mas antes, na semana passada, nós vimos acerca, que foi uma bênção de Jesus, aquele culto da semana passada. Louvado seja o Senhor pela sua palavra e pela instrumentalidade do meu amigo, que trouxe tão desafiadora a palavra na semana passada, sobre porta estreita, caminho estreito, que leva para a vida eterna, e porta larga, e caminho largo, que leva para o inferno. Não foi isso? Sim? Fica com medo não. Jesus, ao falar da porta e do caminho, ele já está fazendo uma separação entre igreja, porta estreita, e mundo, porta larga. Nessa aplicação do Sermão do Monte, ele já vai começar a fazer as divisões, falando aos seus discípulos e falando àqueles que os estavam escutando ao redor.
Não perca de vista a cena que Jesus fala para 12 próximos e mais um pouco atrás tem outras pessoas escutando, inclusive fariseus e mestres da lei. Não perca essa cena da memória. Não deixe isso fugir, porque faz todo sentido daquilo que Jesus vem exemplificando, daquilo que Jesus falou: entrem pela porta estreita. Ao passo que ele mostra o outro lado da porta larga. E tanto os discípulos quanto aqueles que estão ao redor estão ouvindo. E nesse momento, Jesus, desta parte final, ao fazer a separação de porta estreita, igreja, porta larga, mundo, ele vai fazer outra separação. Uma separação em forma de alerta. Que separação que é essa? O que Jesus aqui no texto das duas árvores ele está separando? O que ele está falando para nós? Antes da gente ver que separação é essa, todo mundo aqui conhece a história Chapeuzinho Vermelho, certo? Todo mundo conhece. História da infância de muitas pessoas, né? Consiste lá numa menininha que iria visitar a sua avó, né? E sai lá com uma cesta de um monte de coisa. Tem umas pessoas mais rústicas que falam quitute. Eu não sei o que é quitute, se é guloseima, se é quitute, né? Para levar para a avó dela. E aí no caminho ela encontra quem? Um lobo, né? E o lobo ele é o quê? Astuto. Ele é malandro, ele é esperto, e começa a sondar e falar bem assim: onde você está indo, filha? Ela fala qual é o destino dela, e o que ele faz? Vocês lembram? Ele engana ela para ir por um caminho mais longo, ao passo que ele pega um atalho para chegar na casa lá da avó dela mais rápido. E ele devora a avó dela e faz o quê? Se veste com a roupa da avó. Ao chegar lá, todo mundo já sabe. Ela entra e começa a perguntar para sua avó porque algo ali está estranho. A voz é diferente. Os olhos são diferentes. A orelha é diferente. A boca é diferente. E quando ela termina de perguntar e pergunta por que aquela boca tão grande, ele fala: é para te devorar. É para devorar você. Hoje não é a história da Chapeuzinho Vermelho, mas é a história da separação de crentes verdadeiros e dos crentes que estão fantasiados de crentes. De homens que se dizem homens de Deus, mas que na verdade são lobos devoradores. Que se dizem cristãos, mas que na verdade vestem roupa de cristãos. Aí você pode estar pensando: pastor, que loucura, aquela bênção daquele culto semana passada, porta estreita. Eu achei que quando eu entrasse pela porta estreita eu estaria livre. Tudo bem, o caminho é apertado, eu sei que eu vou passar dificuldade, mas eu achei que seria só isso. Sinto muito te falar que na porta estreita há lobos, e lobos devoradores. Hoje a gente vai observar um pouquinho que após Jesus fazer essa separação de igreja e mundo, Jesus vai separar crentes e falsos crentes. Mestres e falsos mestres. Ele vai ensinar aos seus discípulos e a nós como identificar lobos disfarçados de ovelhas. Mas não só isso. Jesus ele vai além e vai mostrar algo para nós aqui que vira uma exceção no seu ensino. Uma etapa onde mostrar quem é o lobo
há uma exceção. E essa exceção só Jesus consegue identificar. Que nós não somos capazes de atingir. E eu vou fazer porque a gente pense olhando para o texto, que Jesus fala claramente isso. Quando ele vai falar vocês, em um determinado momento, e eu. Jesus dizendo. Como sempre Jesus faz até aqui no Sermão do Monte, Jesus começa dando um ensino, falando acerca de algo. E depois ele usa um exemplo para explicar esse ensino. E por fim ele conclui o que ele quer dizer a respeito desse ensino. Um ensino, um exemplo para explicar o ensino, aquilo que ele quer falar, e a conclusão desse ensino. Então a gente separa em 3 pontos. O primeiro, uma exortação ou um alerta. Fica bem claro no texto, no verso 15, cuidado. No primeiro ponto, Jesus faz um alerta, uma exortação, usando a palavra cuidado. No segundo ponto, um exemplo explicativo acerca desse alerta. E no terceiro, ele mostra para nós a exceção do ensino, onde vai dos versos 21 aos versos 23. O exemplo explicativo é do verso 16 ao verso 20. E a exceção do ensino do verso 21 ao verso 23. E nós vamos para o primeiro, que é o alerta. Uma exortação para nós, para os discípulos que estavam ouvindo Jesus naquele momento. Cuidado. Não foi proposital que eu vim com essa camisa amarela aqui. Depois eu fiquei olhando e falei, símbolo de cuidado, de atenção, de exortação, é uma placa amarela lá, né? Cuidado. Cuidado. Tome muito cuidado. Com o quê? Jesus chama a atenção dos seus discípulos para alertá-los sobre algo. Que perigo que é esse? Os falsos profetas e falsos mestres, ou os falsos crentes, que surgirão numa vida, na caminhada deles na pregação do Evangelho. Num contexto, quando passarem a viver em comunidade, quando Jesus fosse assunto aos céus e deixasse ali, iniciasse a igreja após a sua ressurreição ali em Atos. Cuidado acerca de homens que estavam mudando a lei e seus ensinamentos para benefício próprio e enganar o povo. Lembram disso? Não mudem nenhum tio. Jesus fala que veio para cumprir a lei. E que aqueles homens estavam alterando a lei para si próprio, para se beneficiar, e com isso enganava e oprimia o povo. Não perca o contexto na mente. E Jesus vai fazer um alerta sobre esses homens. No nosso caso, com líderes, mestres e crentes dentro da igreja. Sim, no caminho estreito há lobos. No caminho estreito, além das dificuldades, há lobos. Não é porque a gente está no caminho estreito que agora a gente vive um caminho sem perigo, um caminho onde a gente só encontra o Ursinho Puff. Lembra do Ursinho Puff, como ele era bonitinho? O Ursinho Puff parece um amigo meu. Bem fofinho, bem bonitinho. No caminho estreito, não é só o Ursinho Puff. No caminho estreito, há lobos. E lobos devoradores. Falsos crentes. O interessante é que para essas pessoas, Jesus dá um adjetivo, uma característica. Olhe para o texto no verso 15, qual que é o adjetivo que Jesus dá para esses crentes, para esses mestres, para esses falsos. O que Jesus chama eles? Lobos devoradores. Algumas versões, lobos vorazes. Esse tipo de alerta que Jesus está dando, que Jesus está falando para aquele povo, essa exortação, para aqueles discípulos e para nós nos dias de hoje, sobre falsos mestres e seus discípulos, Jesus já falava no Antigo Testamento. Abre comigo, Deuteronômio capítulo 13, verso de 1 a 4.
Deuteronômio, capítulo 13, verso de 1 a 4. Se aparecer entre vocês um profeta ou alguém que faz predições por meio de sonhos e lhe anunciar um sinal miraculoso ou um prodígio, e se o sinal ou prodígio de que ele falou acontecer e ele disser, vamos seguir outros deuses que vocês não conhecem e vamos adorá-lo, não deem ouvidos às palavras daquele profeta ou sonhador. O Senhor, o seu Deus, está pondo vocês à prova para ver se o amam de todo o coração e de toda a alma. Veja, de coração e de alma, por dentro. Guardem isso, do coração e da alma. Sigam somente o Senhor, o seu Deus, e temam a Ele somente. Cumpram os seus mandamentos e obedeçam-lhe. Sirvam-no e apeguem-se a Ele. Alerta no Antigo Testamento. Jeremias capítulo 14, verso 14, diz o seguinte: então o Senhor me disse, é mentira o que os profetas estão profetizando em meu nome. Eu não os enviei, nem lhes dei ordem nenhuma, nem falei com eles. Eles estão profetizando para vocês falsas visões, adivinhações inúteis e ilusões de suas próprias mentes. E no 23:16 do próprio Jeremias, vai dizer o seguinte: assim diz o Senhor dos Exércitos, não ouçam o que os profetas estão profetizando para vocês. Eles os enchem de falsas esperanças, falam de visões inventadas por eles mesmos e que não vêm da boca do Senhor. Podia parar aqui já, né? Se você fizer um retrato dos dias atuais, a gente está falando Antigo Testamento, Deuteronômio, segundo povo que iria, segunda geração, perdão, que iria adentrar a terra prometida, e Jeremias falando ao povo de Israel. Parece com os dias atuais ou não? No caminho estreito, sempre houve e sempre vai haver lobos devoradores, querendo enganar, querendo desviar o povo de Deus, a igreja, do foco principal. Pregação do Evangelho, pregação da palavra de Deus, a palavra viva e eficaz. Se você continuar lendo depois em casa, como que Jesus manda tratar os falsos mestres, aquilo que não se cumpria, o que acontecia? Vocês lembram? Eram apedrejados. Já pensou, mano? Se nos dias de hoje, a promessa que a galera diz que é em nome de Deus e que fala em nome de Deus não se cumprisse, e fosse igual no Antigo Testamento, que era apedrejado por estar falando no nome de Deus? Irmã, ixi. Exatamente isso aí. Sabe por que Jesus está falando acerca disso? De lobos vestido em pele de ovelha? Porque o lobo voraz, ele não faz carinho. Lobo que devora, ele não faz carinho em ovelha. Não dá para você fazer carinho em lobo. Lobo, quando ele está diante de uma ovelha, ele não fala, vamos tomar um chá. Ele devora, ele engole, ele rasga ela pelo meio. É disso que Jesus está falando. Tomem cuidado. Tomem cuidado com esse tipo de gente. Tomem cuidado com esses homens. Não passa a mão na cabeça. Sabe por quê? Porque ele vai te devorar. Conta-se uma história bem rápido de um homem que criava uma sucuri. E quando ela era pequena, ele dormia com ela, aí ela foi crescendo. E cada vez mais ele sentia que quando ela ia crescendo, ela ia apertando cada vez mais ele. E quando ela foi crescendo, ele achando que ela era domesticada, ela ia apertando cada vez mais. Até que chegou um momento que ela o apertou tanto que ela o matou e depois a devorou. Esse homem. Sabe por quê? Porque animal selvagem não é domesticado. Essa é a natureza da sucuri. Matar para poder se alimentar. Essa é a natureza do lobo.
devorar ovelha, rasgar ovelha. Só numa teologia satânica, mentirosa, em que ovelha e lobo ficam de mão dada, adorando, cantando. Agora é sua vez, ovelha. Agora é sua vez, lobo. Vamos tomar um café lá em casa. Mentira. Mentira. Tudo mentira. Falso amor. Um amor que não é falado nas Escrituras. Jesus não negociava com o lobo. Não queira ser diferente de Jesus. Não se negocia com lobo. Lobo é selvagem, lobo mata. Lobo devora, ele entra e devora, ele devora o rebanho inteiro. Por isso que Jesus dá o alerta, cuidado. Tome cuidado. Pastor, mas e se esse lobo ele for diferente? Se esse lobo for de uma espécie diferente, bonzinho? Não é. Não é. Ele é devorador porque é o próprio Jesus falando. Se Jesus dá o exemplo do lobo, quem criou o lobo? Quem fez o lobo? Foi Deus. Ele sabe qual é a natureza que ele colocou no lobo. Não é domesticado. Ele tem uma natureza selvagem, de caçar. Não dá para negociar com o lobo. Daí, nós e os discípulos poderiam pensar assim, mas Senhor, como que nós vamos fazer para identificar esses lobos vestidos de ovelha? Como que eu faço? Estamos aqui na caminhada, como que eu posso descobrir? Como que eu posso fazer? Tem um curso técnico? Tem um Senai? Tem uma especialização em lobologia? Não pode falar de novo não, né? Que um amigo meu biólogo confundiu uma pedra e uma capivara, né? Como que eu faço, Jesus? Eu não sei aqui, não tem um cursinho. Aí Jesus fala, calma. Eu vou mostrar para você, eu vou falar para você como que você consegue identificar um lobo e uma ovelha. Segundo, Jesus parte para o exemplo explicativo, verso 16 a 20. Veja o que Jesus diz: vocês os reconhecerão por seus frutos. Vocês reconhecerão por seus frutos. Quem? Os lobos. Os falsos mestres, os falsos crentes. E Jesus vai falar de algo muito conhecido daquele povo. Você não pode entender muito de planta, de árvore, de agricultura, como que funcionava as árvores frutíferas. Ontem eu me surpreendi, de verdade, que tinha gente que não sabia o que era uma queixada de um jumento. No contexto do Nordeste, né, por causa da seca, a gente vê muita queixada de jumento, de vaca, de boi. Não é não, Joaquim? Aqui não tem seca, aqui não tem bicho morto, né? Aí não sabe o que é uma queixada de um jumento. Contextualizando, Jesus sabia como que ele tinha que dar os exemplos dele, acerca de que os discípulos fossem entender. Agricultura, árvore, plantação, eles entendiam disso. Fruto, tanto que é só você ver a pergunta que ele faz logo em seguida, que vem após: ao reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de espinheiros ou figos de erva daninha? Estava fazendo uma pergunta básica para começar o exemplo. Lembra o que eu disse do foco no vocês, nesse exemplo? No verso 16, vocês o reconhecerão pelos seus frutos. Ou seja, quando Jesus dá esse exemplo, ele vai falar que nós vamos conseguir identificar
E aí não é aquele olhar que agora a gente entra no olhar assim, deixa eu ver aqui quem é lobo. Agora eu vou começar a observar os frutos. Agora eu vou olhar pro lado para ver se não tem um lobo aqui que eu vou dar na cabeça do lobo. Calma. Vai bater no irmão aí não, pelo amor de Deus. Vai querer matar os irmãozinhos aí não, viu, Miguel? Vocês os reconhecerão pelos seus frutos. Por acaso, alguém pode colher uvas ou figos de ervas daninhas? Que resposta que a gente tem? Claro que não. Mas hoje está tudo diferente. Você está dando risada, né, Miguel? Diferente. É como se a árvore pudesse chegar e falar bem assim, enjoei de ser jaqueira. Agora eu quero ser um cajueiro. Mudei. Vocês já viram isso? Vocês já viram pé de jaca da caju? Por que às vezes a gente quer mudar a natureza das coisas? Isso aqui fala sobre natureza. Natureza das coisas criadas. Quem criou? Natureza das coisas criadas não se muda. Nós não somos ninguém para mudar nada. Isso serve para tudo, tá? Deus criou assim e assim. Deus criou homem, homem. Mulher, mulher. Jumento, jumento. Jegue, jegue, né? É. Cabrito, cabrito. Lobo, lobo. Cajueiro dá caju. Cajueiro não acorda um belo dia e fala, vou dar maçã. A natureza do Criador não muda. Quer a gente queira, a gente pode dar salto, a gente pode dar mortal. Eu não concordo, é falta de amor. Bem simples. A minha e a sua opinião, quando entra as escrituras, não vale de nada. Nada. Zero. Pô, pastor, nem 0,1, nem 0,1. Nada. Natureza de Deus, aquilo que Deus criou não se muda, não se modifica. Por isso que ele vai falar, pode alguém colher uvas de um espinheiro? Não. E colher figos de erva daninha? Não também. São duas naturezas diferentes. A árvore, você pode camuflar uma árvore. A gente pode colocar, sabe como se fosse uma roupa? Igual a galera coloca nos bichos. Hoje em dia, você pode colocar uma roupa numa árvore e falar bem assim, agora eu vou mudar a aparência dela. Ela não vai mais parecer com a macieira. Vou modificar aqui a aparência dela. Quando der os frutos, a gente não consegue esconder que ela é uma macieira, porque ela vai fazer o quê? Dar maçã. Pode mudar o que for. A natureza não muda. Quando a gente entender a natureza da árvore, vemos que a árvore boa dá fruto bom e a árvore ruim dá fruto ruim. Por isso que eu falei do olhar ortodoxo e vigilante, querendo procurar aqui como se fosse um caça-fantasma. Vamos virar um caça-bruxas. A partir de quarta-feira, o bagulho vai ficar doido aqui, hein? Tragam suas foices e os seus pedaços de pau e o ovo lobo que tiver aqui, a gente vai arrancar daqui do meio. Nada disso. Nada disso. Sabe por quê? Paciência. A árvore não dá fruto toda hora e em todo tempo. Quem aqui é de um contexto mais de sítio, né? Quando você chega lá e fala bem assim, nessa mangueira não tem manga? O que a sua avó te respondia? Não está no tempo ainda. Por quê? Não é chegar lá, não é fast food.
Não é um Mac manga. Chega lá e tem uma manga. Aí fala alguém, espera aí, senhor. Entrega a manga. Não é assim. Não é dessa forma. Tem o seu tempo. Tem o seu momento. Por isso que não pode virar caça às bruxas. Calma, paciência. No momento certo, a árvore ruim, ela vai mostrar qual é o seu fruto. Porque o que está disfarçado de lobo, o que está disfarçado de ovelha, no momento certo, ele vai se mostrar quem ele é. Só ter paciência. Você já viu alguma árvore falar bem assim, não, eu não quero dar o fruto. Não vai sair. Não. No momento certo, aparece e ela dá o fruto. No momento certo, ela se mostra quem ela é. Seja a ovelha do fruto bom, seja o lobo do fruto ruim. É só a gente, como igreja, ter paciência. Esperar o momento certo que os frutos vão aparecer. Sabe por que não pode ter caça às bruxas? Porque às vezes pode aparecer uma pessoa com fala doce, aparência piedosa, aparência de santo. A fala é até angelical. Você até acredita mesmo, você fala, estou falando com um anjo. E por dentro, ele é um filho das trevas, um lobo voraz. O precipitar, sem olhar o fruto antes, a gente pode matar de forma errada. A gente pode excluir e tirar do meio, como Jesus orienta, de forma errada. Por isso que Jesus fala, calma. A árvore tem o seu tempo. E às vezes você pode ver uma pessoa ali carrancuda, com a cara de doido. Esse cara aí, pastor, com certeza esse aqui que é o fruto ruim. Mas é uma pessoa piedosa. Ou a pessoa que enfrenta as suas lutas e se lança aos pés da cruz. E se lança a Cristo. E aí a gente acaba fazendo errado. Por isso que tem que ter paciência de esperar os frutos. Olha que interessante o verso 19. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Algumas árvores, todas, sem exceção, que não produz bons frutos, são cortadas e lançadas ao fogo. Ou seja, tem que ser tirado. Aqueles que sabem que existe uma árvore ruim, com frutos ruins, e não a arranca do meio, está indo contra o que Cristo falou. A ordem não vem da gente. A ordem não vem de nós. A ordem não é pastoral. Não foi eu e o Wesley que inventamos. A ordem é de Cristo. Em casa, dá uma olhadinha em 1 Coríntios 5 depois. O que ele vai falar sobre o fermento? Paulo vai mandar guardar o fermento, né? Guarda o fermento, dá uma abraçadinha nele, vai que ele muda, né? Vai que o fermento não faz inchar. Vai que ele mudou a natureza dele. Vai que ele mudou a sua química. O fermento não muda. O fermento tem que ser lançado fora. Quando a gente não arranca, prova que nós não somos obedientes às ordens de Jesus. A vida cristã, a igreja, aqui é figurada por uma árvore. O fruto de uma boa árvore vai ser mostrado e evidente. Como Paulo diz lá em Gálatas 5:22.
acerca do fruto. E quem vai comer desse fruto? Vocês já viram a árvore comendo do seu próprio fruto? A árvore come do seu próprio fruto? Quem que come do fruto da árvore? Os outros. É assim, somos nós. Quem dá frutos bons, nós frutificamos, não é para nós mesmos. É para abençoar os outros. Por isso que Jesus usa a figura da árvore. Por isso que Paulo vai usar a figura do fruto e da árvore. Porque uma árvore, ela não alimenta a si própria, ela não dá fruto para se alimentar, ela dá fruto para alimentar outros. É por isso que ao deixarmos os lobos vorazes, as árvores ruins no nosso meio, nós estamos desqualificando o sacrifício de Cristo. Deixando que o fruto ruim contamine aquilo que não era para ser contaminado. Vocês perceberam que com Jesus, quando fala de porta estreita, porta larga, é um ou outro? Vocês perceberam que na porta estreita, no caminho largo, não tem atalho? De falar, eu estou no caminho largo, agora eu vou pular para o caminho estreito porque ali tem um atalho. O que tem que ser feito? O Wesley falou na semana passada. Sair, faz o retorno e volta para entrar lá, porque a porta é uma só, não tem atalho. Qual é a porta do caminho estreito? Jesus Cristo. Por isso que não tem atalho no caminho largo. A mesma coisa do fruto quando Jesus vai falar. Não dá para a árvore ruim dar fruto bom, é só a gente ler. Ou vai acabar azedando tudo, não tem meio termo. Não tem um fruto meio a meio, pastor, igual aquelas bolachas meio a meio, metade de morango, metade de chocolate? Não tem. Ou é fruto bom ou é fruto ruim. Ou é ovelha ou é lobo, não tem meio termo. A maldição da palavra, depende do ponto de vista que tomou conta das igrejas nos dias de hoje, tem sido destrutiva para a vida da igreja. Esse é o seu ponto de vista, pastor, eu não vejo dessa forma. Não é olhar como a minha forma, não é olhar como a nossa forma, é olhar como Cristo falou. Como Cristo está dizendo para a gente, está claro no texto. É só você ler. Eu não estou falando nada mais do que está aqui. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Simples. Quando a gente aceita lobo, além de estar desqualificando o sacrifício de Cristo na cruz, a gente está colocando a igreja de Cristo em risco, porque lobo devora a ovelha. A maioria das cartas paulinas eram de exortação, cuidado com o quê? Falsos mestres, falsos crentes, que se levantava no meio da igreja para parar a pregação do evangelho e a vida em comunidade, colocando doutrinas do mundo. Aí a gente, que me deu até branco que século que a gente vive, é 21, Miguel, que a gente vive, século 21. Os alecrins dourados acham que com a gente é diferente. Não, isso era lá com Paulo. Por favor. Não é diferente conosco. Quantas pessoas vocês não conhecem que chegaram machucada, estraçalhada, ferida, por causa de falso mestre? Por causa de lobo, por causa de ovelha em pele de lobo, lobo em pele de ovelha. E a gente, será que é capaz de falar? Ainda depende do ponto de vista. A gente brinca de ser ovelha, lobo não brinca de ser lobo. Jesus conclui o exemplo com a seguinte afirmação: assim, pelos seus frutos, vocês o reconhecerão.
Jesus falou: pronto, já dei aqui como que vocês identificam um lobo. Como que vocês identificam um falso crente. Mas, Senhor, e a pessoa que não demonstra frutos ruins? E a pessoa que é um lobo, devorador, mas não mostrou o fruto ruim? O que a gente faz? Jesus vem com a exceção do ensino. Verso 21 e 23, leia. Por favor, comigo. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Aqui chega a exceção. Jesus ensinou como identificar aqueles lobos e aqueles frutos ruins, aqueles lobos pelos frutos ruins. Pelo quê? O fruto, ele é o quê? Algo externo, correto? É algo externo. Por isso que Jesus fala do vocês. Lembra do vocês? Vocês o conhecerão. Vocês o reconhecerão. Por quê? Porque é externo. Nós temos capacidade de ver quando o fruto ruim é externo. Vocês o reconhecerão. Jesus chega na exceção aqui agora. Jesus vai tratar de algo que nem eu, nem vocês e nenhum humano consegue. O coração, o íntimo, o que está interno. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Só quem que vai entrar? Que Jesus diz: aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Entretanto, não são somente os falsos mestres que tornam o caminho estreito difícil de achar e difícil de caminhar. Nós também, um homem, podemos nos enganar de forma dolorosa e sincera, muitas vezes, ao imaginar que nós estamos na estrada certa quando nós não estamos. Como isso, pastor? Às vezes a gente acha que por a gente falar um vocabulário de crente, repetir fórmulas de crente, vir aos cultos, cantar no louvor, pregar, tomar todas as atividades em ser crente, achamos que estamos no caminho correto. O interessante é que a tradução do literal diz: não todo o que me diz. Que vai salientar o seguinte: nenhum que me diz. Sabe o que isso comunica? Uma negativa. Um modo de dizer no hebraico, nem todo o que me diz. Ou seja, nem todo o que fala, Senhor, Senhor. Nenhum que me diz, Senhor, Senhor. Nenhum são alguns? Não, nenhum é nenhum. Jesus afirma aqui com grande ênfase a conduta correta, o fazer a vontade do Pai. E não a adoração somente de lábios. E não somente falar eu sou crente. Sabe quantos anos eu tenho nessa igreja? Meu avô lançou o primeiro fundamento aqui. Meu filho, respeita a minha história. O que constitui o passaporte para a travessia que conduz à vida e que resulta num veredito de absolvição naquele dia, isso é
no dia do juízo, chama-se Jesus de Nazaré. Chama-se sangue do Cordeiro. Foi o sangue do Cordeiro passado no umbral da porta que salvou o povo de Israel. Foi o sangue do Cordeiro derramado na cruz que salvou eu e você. Não o nosso crentez, não o nosso tempo de casa, não a nossa vidinha mais ou menos, não o nosso bater cartão aqui, não o nosso pregar, mas o sangue de Jesus. Se a gente vê como isso é nítido no texto, é só você olhar. Pastor, mas não falou que é pelos frutos? Olhe, em seu nome profetizei, em seu nome falei, em seu nome expulsamos demônios, realizamos milagres. Aparentemente, bons frutos. Aos nossos olhos, bons frutos. Por isso que essa parte é a cláusula de exceção. Por isso que essa parte é a exceção no texto. Onde agora Jesus disse, eu direi para vocês. Ele não fala a igreja, ele não fala a vocês, ele fala eu. Só Jesus conhece os corações. Só Jesus conhece o íntimo. Só Jesus sabe de fato quem nós somos. E Jesus fala a frase que está como um martelo, uma marreta na minha mente. Ele vai dizer o seguinte para essas pessoas: eu nunca os conheci. Sabe o que é isso, meus irmãos? Lembra da casa? Quem aqui fez a casa do julgamento? Bastante gente, né? Tem uma parte onde fazem uma separação, eu não vou falar muito para não dar spoiler, que vocês sabem qual é a separação que é feita. Eu tenho plena convicção da minha salvação. Mas sabe quando as palavras do Senhor, quando a gente via que Deus se revelava a alguém, quando algum profeta ouvia que era a voz de Deus, ele caía trêmulo no chão, porque estava diante do Senhor. Não é um medo. Pastor, você acha que não é salvo? Não é um medo. Chama-se temor a palavra de Deus. Você sabe o que quer dizer isso? Eu não os conheço. Está pensando que é intelecto? Que Jesus vai falar bem assim, quem é você? Esse não os conheci é da mesma raiz de quando vai falar acerca de Abraão e Sara. E Abraão conheceu Sara. Não é uma pesquisa de intelecto. Não é uma pesquisa que a gente consegue fazer no Google. Quando fala que Abraão conheceu Sara, Abraão amou Sara. Sabe o que Jesus está falando aqui? Eu nunca os amei. Mas, Senhor, eu fiz tudo isso em teu nome. Eu nunca os amei. Eu não os conheço. Porque o seu coração estava nas obras. Você achou que os seus frutos iriam te salvar. Você idolatrava fruto. Você não me amava. Você amava os frutos que você dava. Você amava a sua proatividade. Você era um idólatra de fruto. Você era um idólatra de si mesmo. Eu não o conheço. Eu não os amo. Certo teólogo, comentando acerca dessa passagem, disse o seguinte: que nós, com as nossas obras, não podemos comprar o sangue precioso de Jesus.
é covardia. Nada compra o sangue de Jesus derramado na cruz. Nós não conseguimos, através das nossas obras, comprar o sangue de Jesus derramado naquela cruz. Por isso que nós temos que amá-lo. Quando vai falar, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o coração, de toda a sua alma, de toda a sua força, de todo o seu entendimento. É de dentro. Esse ponto a igreja não consegue identificar. E aí eu vejo que é onde é mais temerário para nós. Porque Jesus vai falar isso quando? No grande dia. Eu não te conheço. Eu nunca o amei. Por quê? Você não me amava de todo o seu coração. Você não fazia a minha obra com amor. Você não amava a mim de todo o seu coração, de toda a sua alma. Por isso, eu não te conheço. A gente conclui. Jesus queria mostrar aos discípulos que mesmo eles entrando pela porta estreita e pelo caminho apertado, não estariam livres de lobos vorazes. Que tentariam desviar, se possível, aqueles que estavam no caminho do Evangelho de Cristo. E deu a receita para eles identificar os lobos vorazes. Aqueles que, claro, demonstrassem isso, os maus frutos. Porém, o que eles não conseguissem identificar, esse seria o próprio Cristo que daria conta e que dará conta no grande dia. Pastor, como que isso se aplica a mim? Como que eu trago isso aqui para a minha vida? Primeiro, no caminho estreito tem lobos vorazes. Tome cuidado para não ser enganado ou ludibriado. O lobo é astuto. Eu sempre gosto dessa analogia, lembrando do Éden, que por sinal tinha árvore, né? E não tinha lobo, mas tinha o quê? Uma serpente. Eu fico até imaginando a voz da miserável. É, porque se alguém chega brigando com você, com a cara de louco, falando, parecendo um doido, você nem ouve. Você fala, tá brigando comigo. Imagina a serpente falando, o que Deus falou mesmo pra você, filha, filho? Que não podia comer da arvorezinha, do frutozinho, né? Não é assim, cara. Cuidado para não ser enganado ou ludibriado. Os lobos vão te atrair para te devorar. Eles são violentos. Esteja atento. Segundo, o Senhor nos ensina como identificar esses lobos pelos frutos. A atenção e a vigilância e expulsar os que assim são identificados. Expulsem do meio de vocês. Nunca esqueça disso. Ovelha não faz carinho em lobo voraz. Não pague para ver. Não ache que você é a exceção. Não faça carinho em lobo. Não coloque lobo dentro da sua casa. Lobo devora ovelha. Por último, que a gente possa fazer uma autoanálise. Quem temos sido no reino? O que Jesus vai falar para mim e para você no grande dia? Se isso não te deixa pensativo, no mínimo, se isso não nos deixa reflexivo, se você ama suas obras e acha que uma linguagem evangelical, um evangeliquez, te dá uma carteirinha VIP para entrar na porta final, cuidado. Você pode ter uma surpresa muito desagradável.
O que importa não são nossas obras piedosas, nosso tempo de igreja ou sermos bonzinhos. Sabe quem fez obras em nome de Jesus? Judas. Judas. O importante é o coração. Uma vida obediente ao Pai. Uma vida voltada exclusivamente para Deus. Que vem de uma fé genuína e verdadeira. A verdadeira intimidade com Deus significa conhecê-lo e ser conhecido por Ele, como Paulo vai falar em 1 Coríntios 8, 2 e 3. A verdadeira intimidade se dá em conhecer a Deus e ser conhecido por Ele. Caso contrário, nós ouviremos: eu nunca os conheci. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus tenha misericórdia das nossas vidas. E que Ele nos ajude nessa caminhada. Se coloque de pé, por favor. Vamos orar, agradecer ao Senhor nesse momento. Pela Sua palavra. Senhor, entregamos, Pai, nessa hora os nossos corações. Nós que estamos aqui, ó Pai, que muitas vezes temos muito tempo em que dizemos que somos convertidos, que entregamos a vida ao Senhor, mas somos idólatras das nossas próprias obras. Achamos que esse tempo de conversão e as nossas obras e os nossos frutos podem comprar a nossa salvação. Senhor, por favor, se isso tiver, Pai, no meu coração, arranca em nome de Jesus, Pai. Por favor, Senhor. Não queremos ouvir naquele dia: eu nunca os conheci. Por favor, Senhor, tem misericórdia de nós e nos faz arrepender-nos, ó Pai, da nossa imundície, da imundície do nosso coração. Se temos deixado, Pai, as idolatrias tomarem conta do nosso coração, por favor, arranca, Pai, em nome de Jesus. Nos ajuda, Senhor, nessa noite. Nos faz, ó Pai, te conhecer melhor e que o Senhor nos conheça. Que naquele dia o Senhor fale: servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Por favor, ó Pai, tem misericórdia de nós. Cuida, Senhor, dos nossos corações. E que possamos, ó Pai, nos curvar diante dessa palavra. Nos curvar, ó Pai, pensando quem nós temos sido no reino. Limpa, Pai, o nosso coração em nome de Jesus, Pai. Por favor, Senhor. Como diz o salmista, sonda o nosso coração. O Senhor conhece o nosso coração. E se há algum caminho mau, nos guia pelo caminho eterno. Por favor, Senhor. Por favor, Pai. Cuida de nós. Assim nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.